Estimadas e estimados estudantes, dentro do direito econômico, é momento de cuidarmos do abuso de poder econômico em seus primórdios, em seu introito, tanto quanto analisando no que é pertinente à concorrência empresarial lícita, leal, em relação à concorrência empresarial ilícita, desleal, referindo à figura do CAD, essa poderosíssima autarquia, e sobre o fenômeno da judicialização, esta autarquia, no que é pertinente a nos trazer a nós, magistrados, a respeito dos debates das decisões do CAD. Nós introduzimos, então lembrando aos doutores que temos uma ordem econômica híbrida de valores, ora de Estado liberal, ora de Estado social e intervencionista, e a grande norma que vai regular o abuso de poder econômico, parágrafo 4º do 173, filia-se àquela ideia de regra constitucional de aplicabilidade imediata e indireta, sua eficácia limitada no tempo, aguardando por uma disciplina que veio, num primeiro momento pós-88, e depois foi sucedida pela Lei 12.529 de 2011, que cumpre o desígnio constitucional de buscar por se combater, vejam lá, parágrafo 4º do 173, a dominação de mercados, combater a eliminação da concorrência e combater o aumento arbitrário dos lucros, sim, um Estado intervencionista nesse aspecto, sendo que, então, nós cuidamos de recordar neste introito ao abuso de poder econômico sobre práticas nocivas ao mercado, seja em grau de trust ou trust, a significar um arranjo empresarial doloso, intencional, que vise, sim, senhores, a exercer pressão sobre o mercado, sim, reunindo empresas, sim, senhores, elas se ajustam, se fundem em busca de um controle sobre o mercado, praticam preços altos para obter uma maior margem de lucro. Tudo isso é o trust, é o tubarão na linguagem comunista aí de combate aos capitalistas, e que se busca também, sim, na ordem econômica, evitar, e cuja lei 12.529 tem mecanismos exatamente para evitar a todos esses efeitos nocivos ao próprio mercado. Em linguagem internacional, o dumping tem por seu significado, por seu turno, a ideia, a noção de que países exportadores, empresas exportadoras se reúnem, se conluem para praticar no mercado que esteja deles importando preços baixíssimos por certo tempo, a fim de eliminar a concorrência nativa, isso mesmo, e depois impor os seus preços altíssimos, ampliando enormemente aos seus lucros. Então, o dumping é essa técnica exportadora que visa a desfazer a concorrência local nativa do mercado que receba os seus bens. Por fim, a cartelização ou cartel, aquele acordo velado ou expresso, empresas concorrentes combinam quantidade de produção, preços a praticar, dividem clientes, dividem mercado, visando exatamente a que a concorrência fique eliminada, com aumento de preços, obtendo mais lucros e prejudicando-se ao consumidor. Portanto, todas as práticas nocivas, o trust, seja o dumping, seja a cartelização ou cartel. Nós adentramos então nessa introdução ao tema da concorrência lícita e da concorrência desleal, com base nos valores constitucionais que já trabalhados ao longo do curso de econômico com os doutores, quais sejam, o constituinte se volta ao tema da propriedade privada ou da livre iniciativa, por um lado, com uma preocupação impregnadora liberal, não intervencionista, mas também se volta ao desenvolvimento nacional, à proteção do consumidor, que é um viés intervencionista social. Então, sim, senhores, práticas, concorrências leais lícitas, muito bem-vindas. Concorrência desleal e lícita devem ser exorcizadas do sistema com base nesses mesmos valores constitucionais de sua ordem econômica. Neste passo, então, de introdução dos senhores ao tema do abuso do poder econômico, nós temos a constituição de uma autarquia poderosíssima, que já na lei originária do abuso de poder econômico houvera sido engendrada, e que é repetida pela 12.529 em seu artigo 4º, sim, senhores, e, para tanto, para que compreendamos ao CADE, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, sim, em sua relação com o judiciário, a gente tem que recordar os primórdios do constitucional. Olha aí a relação econômico-constitucional, já trabalhada com os doutores. Temos o Estado como sociedade politicamente organizada, o componente político do Estado, ao lado do humano, povo, e do territorial, seu espaço físico. Nós temos o componente político soberania, o poder soberano. Todos sabemos que o exercício desse poder se dá ora pelo próprio povo, ora por representantes. Nossa democracia é a tal da semidireta ou participativa. Poder esse soberano que tem suas funções triplicemente exercidas para, sim, senhores, judicar, para legislar, sim, senhores, e para administrar. Essas funções
típicas de cada qual dos órgãos do poder, o senhor sabe que são secundadas por outras funções atípicas e nominadas, de modo que tudo fique perfeito assim. O judiciário julga, mas excepcionalmente legisla e administra. O parlamento legisla, fiscaliza o executivo, mas também administra e julga. Finalmente, o executivo principalmente administra, mas pontualmente legisla, e esses senhores também vai exercer jurisdição. Tudo isso colocado, vocês vão recordar que um órgão do poder acaba por controlar o outro dentro do que chamam os americanos de freios e contrapesos, ou aos iluministas franceses de que o poder se controla pelo próprio poder. Checks and balances lá, e aqui le pouvoir, arrêter le pouvoir. Tudo bem, doutores? No significado, então, de que o CAD, a autarquia federal poderosíssima, surge nesse mistério jurisdicional. E assim o afirma o artigo 4º da Lei 12.529, ou seja, é a autarquia com jurisdição em todo o território brasileiro, vinculado ao Ministério da Justiça, sua sede ao Distrito Federal, suas competências estão na referida lei, e o curso todo vai se desdobrar em torno disso. Pois bem, mas quando o legislador afirma jurisdição, cuidado, é uma jurisdição administrativa, porque afinal é um órgão do executivo. A jurisdição judicial é própria ao judiciário, é inerente ao judiciário. E então, sim, senhores, isso é relevante porque, para nós na magistratura, o princípio mais importante que proporciona judicialização de quase tudo no país é o encartado no 5º 35 da Lei Maior. Nenhuma lesão, nem ameaça de lesão será subtraída a nós no judiciário. E assim sendo, sim, senhores, tecnicamente, o que o CAD, como autarquia, realiza em jurisdição administrativa, em tese, pode ou não ser levado ao judiciário e pode ou não sofrer, sim, senhores, ou não, uma incursão meritória do judiciário, uma incursão de acordo com o tipo de problema trazido, porque vícios formais, rituais, perfeito. O judiciário tem condições de corrigir e mandar prosseguir, anular, desconstituir. Agora, conclusões de mérito desta autarquia, importantíssima, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que exatamente conclua, aqui teve concorrência lícita, aqui a concorrência foi desleal, aqui teve abuso de poder econômico, ali não teve, doutores. Este é um tema de intangibilidade entre os órgãos do poder, em razão da separação entre as funções, indevidamente chamados de poderes, né? Lembra, o poder é uno, inscindível. As funções do poder, os segmentos, têm exercício independente entre si, harmonioso. Então, essa é uma distinção capital. Judicializar o que o CAD resolva até se admite, se o debate for formal, solene, sobre vícios de cumprimentos a, sim senhores, requisitos formais, de lei, etc. A mais que isso, o judiciário não chega, de modo que ele não se substituirá ou não substituirá a atuação do CAD em conclusões de mérito. Cabe ao CAD e pronto. O judiciário cuida de aspectos solenes formais que potencialmente tenham sido desrespeitados. Coligiremos aos doutores de jurisprudência precisa, cirúrgica em torno do tema, para então chegarmos agora com os senhores ao ângulo das práticas abusivas e infracionais, porque a Lei do Abuso de Poder Econômico, cumprindo com o parágrafo 3º do 174, a 12.529, faz recordar a distinção sobre responsabilidade civil que estudamos lá no direito civil. Olha aqui o econômico agora concatenado com o civil, onde então examinamos que você, para inculpar alguém em esfera civil, no mais às vezes, precisa demonstrar o elemento subjetivo intencional dolo, ou pelo menos aquela situação de culpa em todas as suas modalidades e desdobramentos. Pois bem, a responsabilidade subjetiva civil é substituída aqui na ordem econômica, na Lei do Abuso de Poder Econômico, por uma responsabilidade objetiva. O artigo 36 da 12.529 afirma que as condutas de práticas abusivas e infracionais à ordem econômica não dependem de culpa. Inclusive, admite o 36 que essas condutas serão sancionáveis, ainda que o resultado não tenha sido alcançado, ou seja, uma forma tentada já admite incursão, sim, por punição, em responsabilidade sem investigação do elemento subjetivo dolo nem culpa. Basta a conduta em si, que vise, sim, senhores, a prejudicar aqueles valores constitucionais aqui melhor descritos no 36, quais sejam. Quando se limita ou se prejudica a livre concorrência, pode caber, sim, sanção. Quando se domina um mercado relevante e importante, pode caber sanção.
quando se pratica o aumento de lucros de modo arbitrário, cuidado, isso tem que ser investigado caso a caso, por isso a função primordial desse Conselho Administrativo, dessa autarquia federal, aí cabe sanção também, e ainda quando se consegue ou se tenta o exercício abusivo de uma posição dominante no mercado. Cuidado, não de uma posição secundária que não seja prevalecente. Então, nós temos que fazer um raciocínio de contrários, inclusive. Só se pune aquilo que é relevante em detrimento à ordem econômica, à livre iniciativa. Então, prejudicou a livre concorrência, a livre iniciativa, cabe sanção, o CAD vai apurar se a prática foi abusiva ou não. Dominar um mercado irrelevante, sem significado, não importa. Aumentar os lucros, sim, mas reduzir os lucros de modo algum, sem problemas. E se o aumento não é arbitrário, caberá ao CAD apurar se isso foi consentâneo com as normas de mercado. Exercer abusivamente posição recessiva, secundária, pode não ter tanta importância, não tem previsão no sistema. O que tem previsão punitiva é o exercício abusivo da posição predominante ou dominante. Portanto, sim, senhores, o curso vai se desdobrar, sim, dentro de nossos trabalhos e estudos de direito econômico, em tratar, ao longo da lei do abuso de poder econômico, de situações concretas. E caberá ao CAD a última palavra de mérito sobre se determinada prática, portanto, é lícita, é leal ou desleal, ilícita, abusiva. E então que ao judiciário caberá o exame de aspectos formais de descumprimentos rituais que possam ter sido praticados. Não, de modo algum, vindo de substituir ao julgamento de mérito que a jurisdição administrativa do CAD venha de realizar. Claro, assim, para os doutores, nós agora descemos com os senhores ao exame, sim, dos slides que tocam relativamente a este tema. Então está aí. Cuidamos de tudo isso introdutoriamente. O abuso, quanto aos ângulos mais relevantes, em livre concorrência empresarial e também de concorrência ilícita desleal, a figura do CAD e a judicialização. Lembramos no item 1 que a ordem econômica nossa é híbrida, tem Estado liberal não intervencionista e tem Estado social intervencionista dentro de si. Essa norma constitucional fantástica que, sim, senhores, alavancou o surgimento da lei de abuso de autoridade é a do parágrafo 4º do 173. Sua aplicabilidade, lembram, é indireta, imediata, sua eficácia é limitada, ela não é autoexecutável. Surgiu ao mundo, então, como recente, vigente a 12.529, e então passamos a recordar as práticas nocivas do trust, do dumping, e ainda assim, senhores, trust, olha lá, a organização que quer dominar o mercado, sim, senhores, o dumping, exportação dolosa, nociva para prejudicar o país exportador contra o seu mercado produtor ali nativo, e o cartel como um acordo aí entre os concorrentes visando a dominar mercado, prejudicar o consumidor, lucros maiores, sempre práticas nocivas, portanto a serem coibidas por nosso ordenamento. A concorrência lícita ou ilícita vai estar espelhada em valores constitucionais. De um Estado liberal, a propriedade privada, a livre iniciativa, e de um Estado social, o desenvolvimento nacional, a proteção ao consumidor. Vem ao mundo jurídico, então, a fantástica autarquia Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e então isso nos fez recordar os elementos de constitucional capitais ao tema. Soberania como elemento do Estado de cunho político, o exercício deste poder, as funções típicas, atípicas, os freios e contrapesos, e o aspecto de que a jurisdição administrativa é diferente da jurisdição judicial. Por isso que o artigo 4º afirma que o CAD, olha lá, é uma autarquia, tem jurisdição em todo o território, é uma entidade judicante, mas é uma judicatura administrativa. Tudo bem, doutores? Portanto, passível de ser conduzido ao judiciário, olha lá, a judicialização é admitida, mas com esse cuidado desse item 7, doutores, dessa maravilhosa veneranda jurisprudência. Não havendo ilegalidade flagrante, não cabe ao judiciário se envolver no mérito administrativo, senão isso ofenderia o princípio da separação encartado no artigo 2º da Constituição. Fantástico, não? O verbete aí. Finalmente, as práticas abusivas, lá no civil a responsabilidade sub, aqui no econômico ela é objetiva nos termos do 36, olha lá. É infração à ordem econômica independente de culpa, o ato sob qualquer rótulo, sob qualquer forma, desde que ele objetive ou venha a produzir esses efeitos, ainda que não alcançados. Olha lá, limitar a livre concorrência, dominar ao mercado relevante, aumento nocivo arbitrário de lucros, exercício abusivo de uma posição dominante. E, portanto, os casos concretos, os reflexos, eles passam, sim, pelo crivo desta poderosa autarquia, que é o CAD, sim, senhores, e
cujo alcance é por toda a Federação Brasileira e é de suma importância ao nosso ordenamento econômico. Claro para os doutores assim? Perfeito, doutores? Vamos juntos!